como eu disse, vocês vieram aqui para falar de suas dores. Ótimo. Você acabou de colocar o problema de vocês, trans, né, travestis, intersexo, pessoas intersexo. Então, eu vou falar agora com uma mãe, a Gioconda, que é mãe de uma mulher trans de nome Alexandra. Porque você mencionou algo que é muito significativo, que é a discriminação dentro da própria família. Ter mais projetos de lei contra pessoas trans do que projetos a favor. Né? Você vai encontrar projetos de lei para proibir pessoas trans em campeonatos desportivos, para não concorrerem nas modalidades femininas ou masculinas, conforme a identidade de gênero da pessoa. Você vai ter projetos de lei querendo proibir o nome social nas escolas. Hoje não. Hoje a gente tem referências, né? Érica Hilton e tantas outras filhas aí, né? Médicas, advogadas. Hoje nós temos essa referência, mas há quase 10 anos atrás eu não tinha. E nem por não ter esse conhecimento, em nenhum momento eu cogitei expulsar minha filha de casa, né? Porque na hora que fala, a gente pensa que é um problema, mas não é problema. Não é problema. O amor verdadeiro, o amor materno, né? É aquele que acolhe. Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação? Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado à Cagesse, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. Cagesse e Governo do Ceará. A sigla LGBTQIA+, é uma sigla que reúne questões de orientação sexual, identidade de gênero e biologia. Lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans e pessoas intersexo. Olá! O Brasil ocupa há 18 anos o primeiro lugar no ranking de países que mais matam pessoas transexuais e travestis. A estatística absurda e inaceitável é um reflexo de uma sociedade machista, intolerante, violenta, que não respeita a diversidade, a orientação sexual ou a identidade de gênero de pessoas LGBTQIA+. Segundo a última edição do dossiê, pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, divulgado em janeiro passado, o Brasil registrou 80 assassinatos de travestis e transexuais em 2025. O número provavelmente é bem maior, uma vez que muitos casos não são classificados com esse tipo de crime, motivado por preconceito e ódio. Apesar do Brasil estar há 18 anos ocupando essa vergonhosa colocação, os números apontam que houve uma queda de cerca de 34% desse tipo de crime em 2025, em relação ao ano anterior, quando foram registrados 122 crimes contra travestis e pessoas trans. Segundo o dossiê, Ceará e Minas Gerais, vou repetir, segundo o dossiê, o Ceará e o estado de Minas Gerais registraram os maiores números de assassinatos, com 8 mortes em cada estado. O Nordeste lidera os casos de violência no Brasil, com 38 assassinatos, seguido pelo Sudeste, com 17, o Centro-Oeste, com 12, o Norte, com 7 e o Sul, com 6. A maioria das vítimas é travestis e mulheres trans jovens, principalmente na faixa etária entre 18 e 35 anos. As pessoas negras e pardas são as principais vítimas também nesse setor da violência de gênero. Um estudo do Observatório do Grupo Gay da Bahia aponta que em 2025, a cada 34 horas no Brasil,
uma pessoa LGBT foi morta, apesar de 2025 ter registrado uma redução de 12% de mortes violentas em comparação com o ano anterior. Conforme a ANTRA, os dados são resultados de um sistema que naturaliza a opressão contra pessoas trans, uma violência que começa ainda muito cedo e de várias formas. Apesar de ser o estado com maior número de casos no país, o Ceará conseguiu uma redução de 43% dos assassinatos de pessoas LGBTQIA+, entre 2023 e 2025, segundo informações do governo do estado, divulgadas na última terça-feira, dia 24. Os avanços seriam o resultado da atuação articulada da Secretaria de Diversidade do Ceará, a SEDIF, da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, SSPDS, e da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública, a SUPESP, que adotaram uma metodologia estruturada de identificação e catalogação desses crimes. Para a ANTRA, porém, os números que mostram uma redução de assassinatos não refletem uma diminuição no cenário da violência contra a população LGBTQIA+. Isso porque, segundo a associação, houve um aumento no número de tentativas de homicídios, o que significa que a queda de 34% em relação a 2024 não traduz, de fato, em regressão dessa violência. Para discutir o tema, o Observatório recebe hoje Gioconda Moura Aguiar, presidente da Associação Mães do Orgulho e Resistência Ceará Amor. Silvia Cavalieri Araújo da Silva, presidente nacional da União Nacional LGBT. Bom, estamos iniciando, portanto, o Observatório de hoje, depois que apresentamos o editorial com esses números tão vergonhosos, tão violentos. Eu quero agradecer inicialmente a Silvia Cavalieri, né? A Silvia é uma mulher, é a primeira mulher trans, inclusive a presidir o Centro Acadêmico de Letras da UFC. Já a parabenizo você por isso. Obrigada. Para você, internauta, se inteirar melhor de quem estamos falando, antes de ingressar no curso, o nome era Emílio Araújo da Silva. Mas a afirmação de sua sexualidade, e aqui é um dado que eu acho super importante, se deu ainda na escola básica, realizada no Colégio Imaculada Conceição, um colégio de freiras. Isso para mim é um detalhe muito significativo dessa aceitação, dessa manifestação e a diferença que pode fazer uma pessoa. Imagino que a diretora, na sua posição hierárquica, foi quem te acolheu e aí permitiu que você pudesse afirmar a sua identidade, portanto, sexual. Isso é fundamental. A Gioconda é mãe da Alexandra, que também é uma mulher trans. Foi para lutar pela garantia de direitos da filha que ela criou e iniciou uma luta coletiva com outras mães para garantir a dignidade e os direitos das pessoas. Eu quero dizer para vocês que eu estou nesse instante feliz por estar diante de vocês com toda essa luta, com toda essa carga que a gente sabe que não é fácil, de preconceito, de violência, assim como a violência contra as mulheres, a violência contra as crianças, a violência contra vocês não é menor. Por isso, acho até que em alguns casos até pode se exacerbar ainda mais. A nossa intenção aqui é que vocês falem de suas dores, tá certo? Eu vou começar com você, Cavalieri. Tá. Que você, enfim, fale um pouco para mim como é hoje, na contemporaneidade, a vida para vocês, mesmo com todos esses movimentos de defesa, de proteção aqui, mas a violência persiste.
Olá, Arnaldo. Olá, Gioconda. Olá, as pessoas que nos assistem, né, acompanham aqui o Observatório. Nós, da população de mulheres trans e travestis, vivemos muito com estigmas, estereótipos e perseguição social. O que acontece é que nos colocaram em um lugar de rejeição social tão grande que muitas vezes inicia na própria família. Sim. É muito comum encontrar, principalmente de pessoas a partir da minha geração para trás, né? Hoje eu tenho 33 anos, mas muita gente com um pouco mais a minha idade, quando iniciou sua transição de gênero, né, que é como a gente chama esse processo da mudança da identidade masculina para a identidade feminina ou vice-versa, muitas dessas pessoas são expulsas de casa, porque as famílias não querem lidar com a vergonha, não querem lidar com a discriminação da vizinhança, a discriminação das chefias de trabalho, né, o convívio social com essas pessoas, e também acreditam muito em discursos de demonização, nos associando a coisas não celestiais, não dignas, né, dentro do contexto religioso. Então, isso é muito ruim porque interrompe toda uma trajetória de vida, porque já é muito difícil para qualquer pessoa seguir sem o apoio, com o apoio da família, imagina sem. Né? Então, é expulsa de casa, aí depois vai ser expulsa da escola, né? O processo de expulsão da escola, ele acaba sendo involuntário, porque a escola não chega e diz assim, você não vai mais estudar aqui porque é trans. Mas a escola não vai proteger as estudantes e os estudantes trans da violência, do bullying, né? De toda a má sorte de ataques ali na interação. Bom, eu vou pedir a você aqui fazer uma interrupção na tua fala, Sim. que nós vamos aprofundar sobre todos os aspectos. Isso aqui é um lugar de fala e, como eu disse, vocês vieram aqui para falar de suas dores. Você acabou de colocar o problema de vocês, trans, né, travestis, intersexo, pessoas intersexo. Então, eu vou falar agora com uma mãe, a Gioconda, que é mãe de uma mulher trans de nome Alexandra. Porque você mencionou algo que é muito significativo, que é a discriminação dentro da própria família, pelos pais que chegam a expulsar de casa. Eu estou aqui com uma mãe lutadora que fundou uma entidade para que mães como ela, de pessoas trans, travestis, pudessem somar forças e lutar por essa proteção, por essa dignidade. Aqui a Cavalieri disse que falta e muito. Gioconda. Obrigado. As dores da mãe. Obrigado, Arnaldo, por ceder, né, esse espaço aqui para a gente. Eu costumo muito dizer que a gente não pode perder esse espaço, porque os nossos espaços, eles estão tolhidos todo dia, né? Então, assim, eu sim sou mãe da Alexandra Aguiar, uma filha maravilhosa, que tem outras inúmeras coisas boas, né? Ela é formada, ela é uma filha amorosa, né? Porque as pessoas trans, as pessoas só enxergam essa coisa, é trans. Só o estigma. Não tem outras qualidades, não tem a Alexandra é formada, a Alexandra faz academia, a Alexandra faz um monte de coisa como todas as pessoas fazem, né? Então, assim, nós estamos aqui nessa luta, infelizmente, que a gente vê assim, que não precisava ter, sabe? Porque os nossos filhos são iguais a qualquer outro, né? É um filho que a gente amamenta, é um filho que a gente gerou, amamentou, ensinou a andar, a falar. E quando se autodeclaram pessoas trans, esse amor muda. Como assim? Né? É uma pergunta que eu sempre gosto de perguntar. Você, mãe,
Como assim esse amor mudou? Por que que ele mudou? Né? Então, é uma luta que a gente faz por vidas. É desgastante demais, tem dia que a gente não quer levantar da cama, porque são coisas absurdas que acontecem. Quando a Silvinha diz assim, essas meninas, meninos, não têm o acolhimento familiar. Muitas, Arnaldo, muitas são expulsas de casa com 13 anos. E o que resta para essas meninas é a prostituição. Porque ela não teve acolhimento familiar, porque ela não teve acolhimento na escola. E muitas dessas, 90% que estão na rua, que estão se prostituindo, não têm nem o primeiro grau completo. Esse é um índice muito importante para a gente falar. Por quê? Porque ainda dizem que as nossas filhas e filhos têm uma escola inclusiva para todos. Para todos. Aonde? Quando? Porque essa não é a nossa realidade. Nós temos num grupo aqui, 93 mães em Fortaleza, que todos os dias passamos por dificuldades escolares. Então, até hoje isso permeia. Semana atrasada estava eu e a Silvinha na Unifor. 50 anos de Unifor. Lá ainda encontra-se problemas com os nossos filhos. Nome social, não sendo reconhecido. Então, aí colocam a culpa onde? No TI. Do programa. Não, quem opera o TI é uma pessoa. Então, até hoje, a gente vive nessa luta, sabe? De nome social, a gente vai nas escolas onde uma mãe autoriza esse filho, essa filha a ser chamada pelo nome. O cartório registra com o novo nome. Sim. E chega na universidade, na escola, e esse nome não é reconhecido? Não, é assim. Quando o nome social, tem um nome social e o nome de registro. Isso. Quando é na infância, se tiver a troca desse nome, tem que ir para uma ação. Uma ação judicial. Isso. Né? Poder. Quando é maior, a pessoa vai direto num cartório, ou então, se não tiver condições financeiras, procura a Defensoria do Estado, onde nós já fizemos... A Defensoria Pública. Onde nós já fizemos, vamos fazer agora o 5º mutirão, né? E que está sendo feito um mutirão pelo Fórum, né, Silvinha? Isso, pelo Tribunal de Justiça. A gente está agora, a partir do dia 2 ao dia 6, junto com parceria da Unifor, fazendo esse mutirão. Tá? Então, as pessoas que estiverem ouvindo a gente já podem propagar isso. No dia 2 ao dia 6, estaremos na Unifor, no núcleo, eu não sei o núcleo, mas já fazendo esse cadastro de reconhecimento de nomes. Silvia, você é Silvia Cavalieri. Isso. Mas você foi registrada inicialmente como Emílio Araújo da Silva. Isso. O Silvia Cavalieri é nome social ou já é nome definitivo registrado que você mudou? É nome social. Social. Né? Que para quem não conhece essa garantia política, esse direito, né? O nome social é o nome pelo qual pessoas trans e travestis, é um nome específico de pessoas trans e travestis, elas adotam, né, para serem os seus novos nomes. Só que como ele ainda não é alterado nos documentos oficiais, então ele é como se fosse um nome informal. Formal. Mas a gente tem uma lei que reconhece esse nome informal como formal. Então fica facultado da pessoa utilizar o nome social ou fazer esse processo de mudança que tem como nome retificação de nome e gênero na certidão de nascimento, né? Porque não retifica só o nome, retifica também o gênero. Na certidão vai sair sexo masculino e entra gênero feminino.
É assim que funciona. E aí, pela nossa legislação, que é a lei número 16.946, de 29 de junho de 2019, esse nome social, ele é obrigatório no serviço público e também nos serviços privados, aqui no estado do Ceará. É uma legislação estadual. A maioria dos estados brasileiros não tem lei do nome social, e a nível federal, a gente tem apenas um decreto, que é o decreto 8.727, né, que é de abril de 2016, e que só vale para a administração pública federal. Registra-se, portanto, o avanço, né, o pioneirismo do Ceará, também nesse aspecto, Isso. não obstante ter ainda índices de violência, quer dizer, de morte contra essas pessoas, a população, é muito alto. Mas registra que, do ponto de vista formal, o Estado já avança nesse sentido. Pois não, Jocanda? Avança, sabe, Arnaldo, de uma forma lentamente. Certo. Nós somos muito, assim, entusiastas, né, desse movimento que sempre fala assim, não tem transfobia, não existe mais isso. Você só passa a perceber isso quando você vive. A minha filha, ela diz assim, Joconda, quando você começou essa militância, a Lê, na primeira semana de faculdade dela, ela saía com os fones dela, que ela passava por mim, eu ouvia a música dela. Ela chegou para mim e disse, mãe, eu disse, você vai perder a sua audição. Mãe, é para não ouvir as piadas na rua. E isso mexeu tanto comigo que eu disse, não posso mais ficar só aqui, esperando uma notícia que a minha filha não pode mais voltar. Então, foi nisso que a gente se juntou com outras mães há 9 anos, né? A gente inicia essa militância, essa luta, né, por direitos. E eu te digo do fundo do meu coração, lentamente a gente diz assim, não mudou quase nada. É evidente que nós estamos fazendo uma angulação, digamos assim, mais voltada para as pessoas trans, mas imagino que toda essa luta que vocês enfrentam de preconceito, de discriminação, de violência, atinge os gays, né? Isso, os bissexuais, né? Enfim, as pessoas intersex. Aliás, como há uma desinformação muito grande, mesmo entre aqueles ditos letrados, politizados e urbanos, sobre o que isso significa, eu vou fazer o nosso primeiro intervalo aqui, chamando aqui uma utilidade pública, e quando voltarmos, nós vamos explicar, tá certo, dentro do gênero, esses vários setores, pessoas intersex, ok? Para poder a gente esclarecer bem, levar informação ao maior número possível de pessoas, porque é a partir da informação que esse preconceito pode começar a ser desconstruído, porque informação é tudo. 183 mil famílias cearenses já podem se interligar ao sistema de esgotamento sanitário. Diariamente, equipes sociais da Ambiental Ceará, parceira da CAGES, na operação dos serviços de esgotamento sanitário, visitam residências cearenses, sensibilizando a população quanto à importância de se conectarem à rede de esgoto. Além de contribuir para o avanço da universalização do saneamento, a interligação representa melhoria da qualidade de vida, desenvolvimento social. Das 24 cidades atendidas pela parceria público-privada, somente em Fortaleza são quase 100 mil casas que não utilizam ainda a rede de esgotos. Eu vou fazer um rápido intervalo e quando voltarmos vamos sequenciar essa discussão, como eu disse, falando das dores, né, da população LGBT que ia mais. Um instante só. Vai dar ruim.
Jogar óleo ou resto de comida no ralo só vai dar dor de cabeça. Jogar óleo na pia entope o seu encanamento, causando extravasamento de esgoto. Faça o descarte de óleo corretamente. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Vai dar ruim. Lixo no vaso sanitário é problema na certa. Jogar lixo no vaso entope as tubulações e ocasiona o extravasamento do esgoto. Lixo que vai certo, não volta. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Estamos de volta com o Observatório de hoje, tratando de um tema que eu diria ainda muito invisível, né? De pessoas invisíveis, pelo menos no que se refere aos seus direitos. Porque a visibilidade no preconceito, na discriminação, na violência, essa está aí, está nas ruas, está em todas as esquinas, que é a população LGBTQIA+. Vamos então, como disse, até por uma questão de desinformação, muito, embora não justifique, mas muito desse preconceito e dessa violência se dá a partir dessa desinformação. E acho que nós estamos num espaço que é importante que a gente informe. Eu queria que você, Cavalieri, falasse um pouco sobre os vários gêneros dentro da população LGBTQIA+. Ótimo. Vamos lá, gente, acompanha aí. A gente primeiro tem que separar identidade de gênero de orientação sexual. Identidade de gênero é quem a gente é. Isso independe de com quem a gente se relaciona. A gente vai observar apenas o individual, o indivíduo. Nós, enquanto indivíduos, a gente tem um gênero de acordo com o sexo biológico ou então além do sexo biológico. Então, por exemplo, você, Arnaldo, você é um homem que o seu sexo biológico é masculino e você se identifica com esse gênero masculino. Então, você é um homem cis. A Gioconda, que está aqui ao nosso lado, é uma pessoa do sexo biológico feminino e que se identifica do gênero feminino. Então, ela é uma mulher cis, né? Porque cisgênero vem exatamente dessa construção do latim, onde cis significa de acordo. Então, as pessoas cisgênero são as pessoas cujo gênero estão de acordo com o sexo biológico. Só dizer para aqui, para o nosso internauta, nós estamos falando aqui com uma professora de letras. Sim, para você ver como eu estudei direitinho. Não, por isso a explicação aí, inclusive, buscando a origem da palavra. Isso, do latim. Do latim e tudo, só para esclarecer. Pois é. E aí, tirando as pessoas cisgênero, né, homens cisgênero e mulheres cisgênero, nós temos agora o outro lado, que são as pessoas transgênero, né? E o que é que vai ser transgênero? Vai ser também de origem do latim trans, que significa para além de, por isso que a gente usa transporte, né, que é para a gente se locomover de um lugar para além. Então, as pessoas transgênero são aquelas cujo gênero estará além do sexo biológico. Então, o meu caso, eu sou uma pessoa do sexo biológico masculino que me identifico do gênero feminino. Então, por isso eu sou uma mulher transgênero ou simplesmente mulher trans. Também é possível eu me identificar como travesti, e inclusive é a identidade que eu prefiro mais me autodeclarar,
porque travesti é um termo brasileiro que já existia antes de surgir a expressão mulher trans. Já falávamos sobre as travestis aqui no Brasil, só que a gente se referia a elas como os travestis, né? Então é até importante que as pessoas aprendam que não é os travestis, e sim as travestis, é uma identidade de gênero feminina. Então passem agora a se reeducar e se referir a travestis no feminino. E nós temos os homens trans, que são homens que nasceram do sexo biológico feminino e hoje a identidade de gênero desses homens é uma identidade masculina. E aí a gente vai se referir aos homens trans no masculino. A gente sempre vai se referir à pessoa na identidade em que ela está hoje. Então, por exemplo, você até lembrou o meu nome civil, meu nome de registro, que nós, pessoas trans, chamamos de nome morto, né? E a imensa maioria das pessoas não se sente confortável que o nome morto seja pronunciado. Eu, por exemplo, não tenho nenhum problema, né? Então, por favor, pessoal, não digam que o Arnaldo foi transfóbico porque citou o nome morto da Silvinha. Isso já estava combinado aqui entre a gente. E é importante que as pessoas saibam, né, que existe esse nome morto, mas a maioria das pessoas não gosta que fale. Então, se você sabe o nome morto de uma pessoa e sabe que ela não gosta, não fale. Não fale. Não fale. Deixe o nome morto no passado, né? Então, Silvinha, só assim, sim. Puxando o gancho aqui da Silvinha, quando ela disse isso, né? Que não falem. Eu vou falar como mãe e como ouvinte de muitas mães. Não falem, gente, porque isso pode ser a gota d'água de você estar agredindo uma pessoa. Nós temos muitos filhos que cometeram suicídio por não serem aceitos. Então, isso pode ser uma gota, sabe? A gota do sofrimento dele. A gente não sabe até quando e como essas pessoas estão. Então, a gente tem muitos casos, como você disse, não foram contados, né? Subnotificados. Imagino que sim. Então, assim, o suicídio é um desses casos. Não entram, porque nem a família, vamos supor, a família que não aceita esse filho, ele jamais vai botar isso em algum canto. Ah, meu filho é trans e se matou, cometeu suicídio. Nem fala. Como nós, mães, já participamos de enterros onde essas famílias não acolhiam esses filhos e quando a gente se depara num caixão, aquele filho está com outra identidade, a qual ele não se via. Então, isso é uma agressão. Nossos filhos são agredidos até pós-morte. Que eles não têm esse nome reconhecido, eles não têm essa, sabe? Então, é muito doloroso isso para a gente. É triste, é muito triste. Eu não tenho dúvida. Foi por isso que eu contextualizei dizendo assim, vamos falar das dores, né, de vocês, dessa população. Isso. Porque são dores. E são dores muito agudas, destruidoras de vida. Você imagina, quer dizer, que a rejeição a esse nome morto, para usar a sua expressão que você nos ensinou aqui muito bem, Cavalieri, pode detonar uma atitude da pessoa ao ponto de atentar contra a própria vida. Com certeza. Em razão dessa... Então, é uma dor realmente impossível de se imaginar, estando de fora. Aqui nós estamos conversando. Aliás, essa é a segunda vez que eu discuto esse tema com vocês. A primeira vez eu lembro que foi na TV Assembleia, num programa que a gente criou lá na época que estivemos à frente da direção da emissora, chamado Um Lugar de Fala. Sim. E vocês estavam lá e foi aí que eu lembrei de voltar e trazer aqui para o Observatório também, porque essa é uma temática que a gente precisa discutir muito, insistentemente, e nesse aspecto de informação que eu pedi que vocês fizessem. Verdade. E, Arnaldo, outro ponto que a Silvinha falou da escola, né, da expulsão escolar. Ainda acontece casos inimagináveis, sabe? No dia de hoje, nós perdemos um filho, o Diego, que ele era professor de inglês. Ele aguentou tanta transfobia,
tanta homofobia dentro dessa sala de coordenadores, de professores, de educadores. O último vídeo que ele fez, a mãe encontrou, ele estava falando do que acontecia dentro da sala. E ele cometeu suicídio, ele se enforcou. E essa mãe encontrou esse filho e esse vídeo. Dá para entenderem que uma coisa pode ser o limite. O limite do Diego foi um caneco. Que os professores ficavam, e o teu caneco? Não sei o quê. Quanto tempo o Diego aguentou isso? Então pegaram ele num momento frágil. E essa mãe hoje está dilacerada. Faz 2 anos, ela conta os dias, 2 anos e tantos dias sem meu filho, 2 anos. Então, que é uma associação que fazem entre o ânus, né, da pessoa com o caneco. Ele fazia isso com ele na sala. Exato. Porque ele detalha no vídeo, ele era de Forquilha, né, que no interior do Ceará, na região norte, e ele relatava que é uma prática muito comum, né, nas escolas, cada professor adotar um copo, um caneco, né? E aí o caneco dele era personalizado e as pessoas ficavam debochando do caneco em que ele usava, do objeto, e fazendo essa associação também por conta da homossexualidade dele. Quer dizer, veja como é, aliás, já não é mais sutil. Não, né? não é sutil. Pelo contrário, é muito explícito, né? A intenção de atingir aquele ser, o ser humano, em razão do seu gênero. Quer dizer, e de colegas professores. Que a quem devia exatamente fazer o contrário. Isso. Então, assim, Arnalda, e isso aí é um caso que a gente está comentando aqui, mas todos os dias nossos filhos lésbicas, gays, né, trans, convivem no seu dia a dia. Todos os dias tem piadinha nos bares, na mesa de bar. Todos os dias. Só que quem está fazendo essas piadinhas não sabe como é que essa pessoa está internamente. Né? Então a gente quer pedir a cada uma pessoa que está nos ouvindo aqui, não permita, não seja cúmplice disso. Tá num movimento, tá num ambiente que está acontecendo isso, corte. Seja um portador, né? Seja um transformador na vida de alguém. Não permita que aquela criança viado, como chamam, seja ridicularizado. Porque se você está fazendo isso, você está compactuando. Temos mortes horríveis. Aqui no Ceará, nós temos a morte de Quero Ravache, em Camusim, a menina mais nova morta transexual. 13 anos. Do mundo. Foi assassinada em Camusim. Isso, 2021, janeiro de 2021, e até hoje é a vítima de transfobia mais jovem do mundo. Do mundo. É do Brasil, é do Ceará. Né? E morta por outro adolescente, com quem supostamente houve um envolvimento íntimo, que essa também é uma nuance muito comum desses assassinatos, né? São assassinatos provocados, a maioria das vezes, por parceiros íntimos, onde o parceiro íntimo ele se sente atraído por essa mulher travesti ou mulher transexual, tem um encontro sexual e aí depois ele tem algum tipo de arrependimento. Ou então pode ser também motivação de eu preciso silenciar para ela nunca falar para ninguém, para ela nunca expor, né, para que minha masculinidade não seja questionada, não seja confrontada pela sociedade, ou então também para que esse desejo não se repita. Porque se você se atrai por uma mulher trans, mas você quer se deixar de ser atraído, muitos homens pensam assim: se eu matar, esse desejo não vai voltar. Eu não vou mais ver esse corpo que me atrai. E aí muitos vão e matam, né? E são mortes sempre muito cruéis, onde se expõem órgãos genitais, ou onde se viola o rosto. Por que violentar o rosto?
porque o rosto é onde a gente traz a maior parte da identidade feminina, né? A gente mexe aqui em todo o rosto, a gente usa procedimentos estéticos, faz laser, faz depilação, algumas fazem cirurgia no nariz, todo um cuidado estético para reforçar a nossa feminilidade. Então, quando se ataca aquele rosto, está se atacando a identidade, dizendo assim, essa identidade que eu estou eliminando é que eu não quero que exista mais. Joconda, você falava ainda há pouco sobre a questão da escola, a partir, enfim, da rejeição que as crianças sofrem, são postas para fora de casa aos 12 anos e vão para a prostituição, e a Silvia Cavalieri corroborou desse seu raciocínio. Existe uma rede de proteção hoje significativa para as crianças. Essa rede de proteção, ela não alcança essas crianças trans? Não alcança? Não? Só para você entender, o preconceito ele está enraizado de uma forma que aconteceu um fato de um dos nossos filhos sofrerem agressão na escola. Essa mãe foi junto comigo na DECRIM, e de lá a gente foi encaminhada para a DECECA, né? DECECA, Isso. A DECRI é a delegacia especializada da proteção das pessoas, da população LGBTQIA+. Existe não uma só? Existe só uma, e essa funciona no horário de 8 da manhã até às 17 horas. Só porque essa De limitação? segunda a sexta. De segunda a sexta. Lembrando que se você chegar lá às 16 horas, você não é atendido, porque o pessoal já está com bolsa arrumada para ir embora, tá? Então, assim, nós só temos essa, e que trabalha de segunda a sexta-feira, onde os nossos crimes acontecem mais no final de semana e à noite, né? Fica aqui, portanto, essa colocação, e aí, se você me permite, ao secretário da Segurança Pública para rever esse funcionamento dessa delegacia, porque o crime e a violência ele não tem hora para acontecer. Não tem hora. E a probabilidade dele acontecer aos finais de semana é muito maior, se sabem todo tipo de violência, porque quando se exaspera aí o álcool, enfim, Isso. Os encontros entre as pessoas, enfim, seja de que gênero for, então não faz sentido. Quer dizer, uma delegacia que tem esse objetivo tão sublime, e aqui eu ressalto, é uma iniciativa extremamente sublime, funcionar como sendo uma loja de um comércio. Isso, qualquer. exatamente. Aliás, os comércios abrem, né? Os bares abrem, as casas de shows abrem, tudo. Aí a delegacia, que é para proteger essa população, fecha. Exato. O secretário de Segurança está bom de rever. Como a gente estava conversando, na DECECA, esse filho, ele foi mais violentado do que na escola, dentro de uma delegacia especial para adolescentes, infância e adolescência, onde a delegada olhou para esse menino e para essa mãe e ficava abordando: você não quer engravidar, ele sendo um menino trans? Você sabe que isso está machucando muito sua mãe? E assim foi o diálogo, querendo transformar aquela criança, aquele adolescente de 12 anos, que ele perdesse a identidade dele. Isso não é uma abordagem que uma autoridade faça. Mas é assim que acontece. Que coisa maluca é por essa? isso que eu lhe digo, apesar do Estado dizer que está passando cursos, passando informações, mas é assim que a nossa população é acolhida. É assim. É assim que a nossa população é acolhida, quando uma mãe dá autorização para aquela escola usar o nome social e uma professora de inglês diz: eu não vou chamá-la por esse nome, porque você tem trambolhos entre as pernas. Tudo isso nossa população passa. Tudo isso nossas filhas passam. Existe, Silvia, me permita chamá-la pelo primeiro nome, sim, Silvia. Sim, por favor. Para facilitar aqui a nossa interação, nosso diálogo, existe algum movimento da parte de vocês para criar instituições? Sim, assim como foi criada essa delegacia, que embora não funcione ainda como deve funcionar, e eu vou ser agora um defensor para mudar, por favor, tá? Esse funcionamento. Assim como foi criada essa delegacia,
pode ser criada também rede de proteção específica para esse público, sobretudo para as crianças. Né? Você fez a pergunta, Silvinha, mas eu vou interromper aqui, por favor. Só para vocês entenderem que nós estamos na 4ª capital do Brasil, né, chamada a maior capital do Brasil, a 4ª, e nós não temos aqui na rede atendimento para as nossas crianças e nossos adolescentes. Pois, por isso que eu disse. Nós não temos. O governo tem que fazer um movimento para... Quando a mãe chega na nossa ONG, que tem essas informações, que o governo é obrigado a fazer o acompanhamento dessa criança, ele pega 5, manda para São Paulo de 2 em 3 meses, que lá eles são atendidos pelo Antigos, o ambulatório de lá, o maior ambulatório transexualizador do Brasil, e manda para lá. Por que não tem aqui? Claro, não há nenhum... É saúde. E o Ceará é tão vanguardista em tantas coisas. Está aí a lei de proteção, que a Silvia ressaltou. O Ceará é o primeiro estado, aliás, o único ainda até hoje no Brasil que tem. Por que não também tomar a iniciativa de ter equipamentos públicos para acolher essa população devidamente acompanhada, médicos, psicólogos, enfim, e orientadores? Eu te respondo, Arnaldo, é porque nós temos ainda um parlamento, um poder legislativo que é ultraconservador. A nossa Assembleia Legislativa, ela não foge de uma realidade que nós encontramos em todos os estados brasileiros, que é ter mais projetos de lei contra pessoas trans do que projetos a favor. Né? Você vai encontrar projetos de lei para proibir pessoas trans em campeonatos desportivos, para não concorrerem nas modalidades femininas ou masculinas, conforme a identidade de gênero da pessoa. Você vai ter projetos de lei querendo proibir o nome social nas escolas. Você vai ter projeto de lei para querer proibir a presença de crianças e adolescentes nas paradas da diversidade sexual, sob a justificativa de serem espaços de corrupção de menores, quando, na verdade, isso não acontece. São festas familiares e que, por mais que haja uma ou outra nudez, um ou outro comportamento que não seja tão adequado para crianças, para adolescentes verem, mas por isso a importância dos pais, das famílias explicarem, porque muitas pessoas falam assim, o que é que eu vou dizer para o meu filho, o que é que eu vou dizer para minha filha com 2 pessoas se beijando? Você vai dizer, existem outras formas de amar, né? É isso que tem que ser explicado. Mas a gente tem uma assembleia que dificilmente projetos para pessoas LGBTQIA+, passam. Para você ter uma ideia, quando estava sendo discutido o Plano Estadual de Educação, queriam tanto lutar contra a questão da identidade de gênero, que queriam... havia uma proposta de uma determinada deputada para abolir todas as palavras, todas as expressões onde aparecesse a palavra gênero, até em gênero alimentício. De tamanha a ignorância. Eu estou rindo pelo absurdo. E a gente também ri disso para que a gente não se afete. Mas a gente sabe que se a gente propor qualquer iniciativa que envolva crianças e adolescentes trans, a gente vai enfrentar um discurso hiperreligioso, ultraconservador, de extrema-direita, mas, infelizmente, quem são as pessoas que nós elegemos que muitas vezes não tem essa coragem. É preciso enfrentar isso. Eu sei que vocês estão, quer dizer, têm energia suficiente, têm altivez suficiente para isso. E quando estiverem propondo algo com esse conteúdo, com esse propósito, contem conosco aqui. Okay? Arnaldo, como você disse, é preciso enfrentar, sabe por quê? Porque as nossas crianças, elas não nascem com 18 anos. Claro. Nós temos crianças que se revelaram pessoas trans com 4 anos. Entendeu? Então, a gente não pode fazer com que essa criança se torne uma pessoa doente.
Porque essa criança, quando ela dá esse sinal, o que é que as mães fazem? Levam para psiquiatra, para psicólogos. Para corrigir, Para né? corrigir, entendeu? Não, ela está com algum problema e ela não tem nenhum problema. O problema é a falta de informação dessa família. Então, é por isso que a gente não perde esses espaços, sabe, Arnaldo? Para estar aqui, para estar abrindo o nosso coração e dizer assim, vocês, mães, que não têm essa informação, nós existimos. A ONG Amor existe. Quer conversar com a gente? Venha. Tá? Venha se juntar, porque nossas famílias, elas existem. E elas não brotam da terra. Elas não brotam. Lógico. Só para reforçar, a sigla LGBTQIA+, é uma sigla que reúne questões de orientação sexual, identidade de gênero e biologia. Vou repetir. Identidade de gênero e biologia. Isso. Lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans e pessoas intersexo. Me fala um pouco sobre pessoas intersexo. Silvia, por favor. Sim, pessoas intersexo são pessoas que nascem com características biológicas comuns aos dois sexos, ao masculino e ao feminino. Existem vários tipos de intersexualidade, né? A intersexualidade mais comum é aquela que as pessoas chamavam antigamente de hermafrodita, que é quando os genitais nascem de ambos os sexos, né? E que a orientação antiga da medicina era o médico tratar com a família qual genital a família preferia, e aí a família escolhia o genital da criança. Com o tempo, as pessoas intersexos cresciam e não se identificavam com a escolha feita pelos pais. Feita pelos pais, né? E aí isso mudou o protocolo. Hoje o protocolo da medicina é não amputar mais nenhum dos genitais, é acompanhar o desenvolvimento da criança, orientar a família para que perceba para qual identidade de gênero a criança se inclina mais, para que quando chegue numa determinada idade, onde a criança já tiver constituído a sua identidade, optar pela que já tiver também desenvolvida biologicamente para isso, por isso que inclui o LGBTQIA+, também as questões biológicas que eu dei ênfase. Isso. Perfeito. E aí faz a cirurgia de readequação sexual. Mas a Associação Brasileira de Intersexo, a ABI, já em contato com a medicina, já ajudou a catalogar mais de 150 variações de pessoas intersexos. Olha que interessante. Muito então, interessante. De repente, muita gente que está nos assistindo agora pode até ser uma pessoa intersexo e não saber, porque são características secundárias do corpo. Às vezes são taxas hormonais, às vezes são características como uma mulher de voz mais grossa, um homem de uma cintura mais fina. Uma mulher que tem bigode, cria barba. Né? Então, são informações super importantes. Muito importante. Por isso que eu provoquei para que a gente se fale mesmo de todas as características, né, com esse objetivo de vencer a desinformação, inclusive minha. Eu quero confessar aqui que muito do que eu ouvi aqui eu também desconhecia. Sim. Tá? E olha, eu sou uma pessoa modestamente bem informada, boa formação, mas é isso mesmo. É preciso que a gente informe, daí o valor da informação. A gente já passamos um pouco do nosso tempo desse segundo bloco. Eu vou apresentar mais uma nota de utilidade pública para informar que a CAGES segue avançando com uma importante obra de ampliação e modernização do sistema de abastecimento de água da vila de Jericoacoara, uma das praias mais famosas no mundo hoje. A intenção é fortalecer a infraestrutura hídrica da região e atender necessidades decorrentes do crescimento urbano e do turismo local.
A obra consiste na ampliação do sistema existente e na implantação de uma tecnologia de tratamento de alto desempenho com foco na eficiência permanente da qualidade da água produzida. O projeto contempla, por exemplo, a ampliação da captação por meio dos poços subterrâneos, adutoras de água bruta, estação de tratamento de água e estações elevatórias. Nós vamos voltar aqui, saibam, muitas vezes, para discutirmos, para aprofundar essa questão por vários outros ângulos. Eu quero colocar aqui o microfone para os comentários finais de vocês, já agradecendo imensamente pela grande contribuição aqui na prestação dessas informações. Gioconda, muito obrigado. Obrigada, Arnaldo, por ceder, né, como eu digo, esse espaço para a gente poder levar essas informações. E assim, fica o meu pedido aqui para quem está nos ouvindo, né, acolha, ame seu filho, sua filha, do jeito que eles são, tá? É um pedido de mãe para mãe. E conte conosco, a Amor existe aqui em Fortaleza, segue a gente nas páginas, né, @ONG Amor, CE, e se junte a nós, né? Eu quero dizer que quando a minha filha se autorrevelou uma mulher trans, eu também não tinha esses conhecimentos. Eu fui em busca. Porque quando a gente ama... Ela tinha que idade, Gioconda? Ela tinha 17 para 18, estava entrando na faculdade. Menina ainda. Estava entrando na faculdade e eu não tinha esse conhecimento, porque há 9 anos atrás eu acreditava que a minha filha ser uma menina trans iria se tornar uma menina prostituta, porque era essa a referência que a gente tinha. Hoje não. Hoje a gente tem referências, né? Erika Hilton e tantas outras filhas aí, né? Médicas, advogadas. Hoje nós temos essa referência, mas há quase 10 anos atrás eu não tinha. E nem por não ter esse conhecimento, em nenhum momento eu cogitei expulsar minha filha de casa, né? Porque na hora que fala, a gente pensa que é um problema. Mas não é problema. O amor verdadeiro, o amor materno, né, é aquele que acolhe. Silvia, também muito obrigado. E fala um pouquinho como foi a sua descoberta e como foi a reação dentro de casa, no seu meio, enfim. A transexualidade, ela se manifesta desde a infância. Então, desde a infância, eu tinha muitos trejeitos afeminados, vivia sendo corrigida por familiares, por professores, pelas freiras, né? Até chegar um determinado momento onde as pessoas viam que era da minha natureza e não adiantava as inúmeras correções, eu não mudava, né? Aquilo era quem eu era. Né? Até que numa peça de teatro dentro da escola, onde eu briguei para interpretar uma personagem feminina, ainda que sendo um menino, e foi permitido, e o nome dessa personagem era Silvia. Então, o meu nome social hoje, a identidade que eu escolhi, vem dessa personagem feminina que eu interpretei lá em 2024, na 7ª série. E eu agradeço muito ao conjunto dos professores, das professoras, das freiras, que foram acompanhando esse desenvolvimento e tiveram a sensibilidade de não podar a partir de quando essa identidade se aflorou mais. Né? E na família, houve também um pouco mais de resistência, porque meus pais têm idades mais avançadas, mas eu fui respeitando também o tempo deles, e hoje já é um assunto superado dentro de casa. E a mensagem final que eu deixo é que você não precisa ser uma mulher para defender os direitos das mulheres, você não precisa ser negro para defender os direitos de igualdade racial, você não precisa ser uma pessoa com deficiência para lutar por acessibilidade, então você não precisa ser uma pessoa LGBTQIA+, para defender os direitos de quem é. Defenda os direitos, seja contra o preconceito. Como a Gioconda falou, se você presenciar uma situação de preconceito ou uma situação onde se procura colocar humor, ridicularizar pessoas LGBTQIA+, se manifeste e diga, isso é crime.
porque já é crime no Brasil. Então, a gente tem que lembrar para as pessoas que isso é crime, senão elas não vão entender e elas não vão mudar. E as leis, quer dizer, precisam ser mais efetivas. Já que é crime, é preciso que tenha essa aplicação, é preciso que tenha essa consequência, porque senão, como nós dissemos aqui no Brasil, tem lei que pega e tem lei que não pega. Isso. Senão essa lei não dá proteção desse público LGBTQIA+, não vai pegar. Exato. Se não tiver efetividade. Vou até te passar, Arnaldo, depois, que já tem alguns dados sobre isso, da justiça não reconhecer muitos casos de LGBTfobia, o que está fragilizando a lei, e a gente pode até ver de você trazer o pessoal aqui da OAB para falar sobre isso, falar sobre a legislação. A pauta já está aceita e nós vamos trazer aqui o presidente de uma das comissões de direitos humanos da OAB para discutir com vocês aqui. Saiba, já está aceita a sugestão. Com essas colocações, finalizamos mais um Observatório. Acompanhem-nos nas redes sociais. Observatório com Arnaldo Santos ou Observatório 1303.